No seu computador de mesa, há mais de uma dúzia de locais de memória e armazenamento onde os dados ficam. Especificamente, todos os seus videogames, aplicativos e arquivos estão armazenados no SSD e no disco rígido. No entanto, quando você carrega um aplicativo ou videogame, gigabytes de dados são transferidos para os módulos de DRAM, a VRAM, na placa de vídeo e muitos outros locais de memória espalhados pela processador e GPU, permitindo assim que você explore com fluidez mundos 3D massivos e ambientes imersivos. Em contraste, se o seu computador usasse apenas alguns desses locais de memória, o jogo levaria dias para carregar e rodaria a passos de tartaruga, ou ficaria limitado aos gráficos mais simples. A ciência e a engenharia por trás de como os dados e arquivos são armazenados é incrivelmente complicada. Então dividimos este vídeo em 3 partes. Primeiro, vamos criar um visual para mostrar por que os computadores precisam de vários tipos de armazenamento de dados. Em segundo lugar, vamos investigar as estruturas nanoscópicas, os designs físicos e as limitações de cada dispositivo e local, e ver como eles funcionam. E, em terceiro lugar, vamos analisar os sistemas de memória e armazenamento de dados de ponta usados em servidores de IA e centros de dados. Basicamente, vamos explorar todos os aspectos de cache, memória e armazenamento dentro de computadores desktop e servidores de IA e mostrar como tudo isso funciona. Então, vamos direto ao assunto. Existem muitos tipos de memória e armazenamento no computador, mas por que ele precisa de tantos? Bem, a ideia principal é que cada tipo de memória tem capacidade de armazenamento, tempo de acesso, largura de banda e custo muito diferentes. Por exemplo, discos rígidos e SSDs têm muita capacidade de armazenamento e são baratos, mas têm tempos de acesso e largura de banda horríveis. Em contraste, a memória cache da processador tem tempos de acesso extremamente rápidos e alta largura de banda, mas é cara e não armazena muitos dados. Essencialmente, nenhum tipo de memória recebe 5 estrelas em todos esses atributos. No entanto, ao conectar todas elas e usar controladores de memória e algoritmos sofisticados para mover dados entre os locais, seu computador pode funcionar com 5 estrelas combinadas em todos os aspectos. Confira as especificações de cada tipo de memória. No entanto, esses números são meio chatos e fáceis de esquecer, então, em vez disso, vamos usar uma visualização para ilustrar as enormes diferenças entre eles. Vamos começar pelos 2 primeiros atributos, capacidade de armazenamento e tempo de acesso. Para armazenamento, vamos representar 1 megabyte de dados como um livro de 400 páginas. E, curiosamente, considerando que cada letra, sinal de pontuação e espaço equivale a um caractere ACI de 8 bits, 400 páginas de texto correspondem a quase 1 megabyte, então é uma comparação adequada. Em seguida, temos o tempo de acesso, que é o tempo entre o envio de um pedido de dados ou de um livro específico e o retorno desse livro ao solicitante. Vamos considerar o tempo de acesso como a distância entre locais de armazenamento, onde 20 centímetros equivalem a 1 nanosegundo. Com esses 2 atributos em mente, vamos começar com a processador, que vamos representar como uma mesa em uma biblioteca. Dentro da processador, os dados são armazenados como espaços abertos para livros e páginas individuais dentro de 3 níveis de memória cache e registradores. A processadora é dividida em 8 núcleos de desempenho e 16 núcleos de eficiência, com os registradores cache L1 e L2, divididos entre cada um dos núcleos, enquanto o cache L3 é compartilhado entre todos os núcleos. Todas essas localizações de memória ocupam aproximadamente 30% da área do chip real da processador e, no total, podem ser armazenados 68 megabytes ou livros, além de várias páginas para os registradores e caches L1. Os 70% restantes da processador são ocupados pela lógica funcional de cada núcleo, controladores de dispositivos e memória e várias outras seções.
Para mostrar claramente o tempo de acesso, vamos reorganizar a processador com as unidades de cálculo ALU e as unidades de execução de um lado e os registradores e caches espalhados pela mesa. Como você pode ver, os registradores estão a 1/3 de nanosegundo de distância das unidades de cálculo ALU. Em contraste, os 36 megabytes compartilhados ou livros nos caches L3 estão do outro lado da mesa, a 7,5 nanosegundos de distância. Vamos passar para a DRAM, que vamos representar como pequenos cartões de biblioteca ao lado da mesa. Com dois módulos de 16 GB de DRAM, todos esses cartões podem armazenar o equivalente a 32 mil livros, o que é 470 vezes a capacidade da processador. A desvantagem é que mover dados da processador para a DRAM leva cerca de 45 nanosegundos. Então, a maioria dos cartões de DRAM fica posicionada a 9 metros de distância da mesa da processador. Em seguida vem a placa de vídeo, que contém o GPU e os chips de VRAM. A mesa do GPU pode armazenar aproximadamente 37 megabytes entre seus registradores, caches L1 e L2, que juntos ocupam 1/3 do chip, com o restante sendo lógica funcional. No entanto, como o GPU tem cerca de 10 mil núcleos individuais, a distribuição da memória é um pouco diferente daquela do processador. Ao lado da mesa do GPU estão os cartões de biblioteca dos chips de VRAM, que armazenam 24 GB e estão a 250 nanosegundos de distância do GPU. Essa distância adicional se deve ao design da VRAM, que prioriza uma largura de banda maior, usando barramentos mais largos e pipelines profundos, em vez do tempo de acesso de uma única solicitação. Além disso, leva em média 300 nanosegundos para solicitar e enviar dados da processador para o GPU, colocando assim os dois dispositivos a 60 metros de distância um do outro. Com o processador GPU e ambos os tipos de memória principal já abordados, vamos passar para os dispositivos de armazenamento, que são os dois drives de estado sólido ou SSDs e o disco rígido. O primeiro drive de estado sólido NVMe armazena 2 milhões de livros em um conjunto de 2.000 estantes, com cada estante contendo 1 GB de dados. O próximo SSD SATA armazena 4 milhões de livros em 4.000 estantes, e o disco rígido armazena impressionantes 8 milhões de livros. Embora esses locais armazenem milhares de vezes mais dados, quando consideramos o tempo de acesso deles, os SSDs NVMe e SATA estão posicionados a 80 e a 120 microsegundos de distância, o que equivale, respectivamente, a 16 e 24 quilômetros. E então, muito mais distante, está o disco rígido, com um tempo de acesso de 10 milissegundos ou 2.000 quilômetros de distância. Como você pode ver nessa visualização, há uma compensação enorme entre a capacidade de armazenamento e o tempo de acesso em todos esses locais. Uma coisa importante a notar é que, em um curso universitário de arquitetura de computadores, as discussões sobre memória e armazenamento normalmente seriam organizadas em uma pirâmide chamada hierarquia de memória, com registradores e cache no topo, RAM no meio e SSDs e discos rígidos abaixo disso, junto com setas para mostrar as tendências nos vários atributos. Há também uma camada inferior para a internet e outros dispositivos. Então vamos incorporar a internet e o armazenamento em nuvem na nossa visualização. Para começar, a internet armazena quantidades absurdamente grandes de dados, aproximadamente 500 exabytes. A latência depende da distância que os dados de solicitação e retorno percorrem. Portanto, obter dados de uma cidade próxima leva aproximadamente 12 milissegundos. Em contraste, enviar e receber dados para o outro lado da Terra leva em média 1/4 de segundo, o que, curiosamente, é cerca do dobro do tempo que a luz levaria para percorrer a mesma distância. Isso é claro, desde que você não esteja usando uma torradeira com conexão de escada como modem. Vamos agora explorar e correlacionar a estrutura física dentro desses locais de memória e armazenamento com cada um de seus atributos.
Vamos começar com um SSD NVMe de 2 TB. Montados na placa de circuito do SSD estão um controlador de memória, DRAM e um par de pacotes de chips de memória Flash 3D NAND, onde todos os arquivos são armazenados. Então, vamos abri-lo. Dentro, encontramos uma pilha de 8 matrizes com fios conectando cada uma a um substrato na parte inferior. Uma única matriz contém vários planos, e quando damos um zoom em um dos planos, vemos uma enorme matriz de células de memória, com 40.000 strings de largura, 60.000 linhas de profundidade e empilhadas em cerca de 200 camadas de altura. No total, essa matriz de células de memória pode armazenar mais de 100 GB de dados em um volume menor que um grão de arroz, custando apenas 7 centavos por gigabyte. Mas como ela armazena dados fisicamente? Bem, vamos dar um zoom para ver uma única célula de memória chamada Charge Trap Flash, ou CTF, que armazena dados aprisionando 8 quantidades distintas de carga ou elétrons correspondentes a 3 bits de dados. Elétrons ficam presos em uma armadilha de carga cercada por dielétrico isolante, permitindo armazenar dados por anos sem energia externa. A desvantagem é que, devido à ausência de uma conexão elétrica direta, escrever ou mover elétrons para a armadilha de carga e ler ou medir a carga armazenada exige a aplicação de uma sequência complexa de voltagem. Etapas levam dezenas de microsegundos, resultando em leitura de cerca de 80 microsegundos. Gravação próxima de 500 microsegundos e largura de banda de 5 GB por segundo. É importante notar que, mesmo se um núcleo de processador fosse colocado diretamente ao lado do conjunto de células de memória CTF, o tempo de acesso ainda seria próximo de 80 microsegundos. Portanto, é importante esclarecer que, em nossa visualização, a distância entre os objetos não representa o tempo que a eletricidade leva para percorrer, mas sim que o tempo de acesso é determinado pelas limitações do próprio meio de armazenamento. E, de certa forma, você pode pensar nisso como o tempo e o esforço necessários para alcançar livros em uma estante muito alta. Outro ponto é que os SSDs SATI usam um conjunto semelhante de chips, incluindo o mesmo flash NAND 3D, resultando em custos comparáveis. No entanto, eles apresentam tempos de acesso maiores e largura de banda bem menor devido às limitações do antigo protocolo SATA. Considere isso ao montar ou comprar seu próximo computador. Vamos explorar o disco rígido, onde há 4 discos e 8 cabeças de leitura. Gravação controladas por um motor de bobina móvel. Os dados são armazenados ao longo do disco em 500 mil de círculos concêntricos chamados trilhas. Ao ampliar, vemos setores individuais, cada um com um preâmbulo ou zona de sincronização, um endereço, 4 KB de dados, um código de correção de erros e espaços entre os setores. Quando aproximamos para uma visão nanoscópica, vemos que os dados são gravados usando campos magnéticos focados para manipular os domínios magnéticos dentro de um volume de tamanho nanométrico dentro do disco. Ao mesmo tempo, a cabeça de leitura detecta uma mudança nos campos magnéticos entre os domínios como 1 e nenhuma mudança como 0. Como resultado, trilhões de bits podem caber na área do disco, proporcionando terabytes de armazenamento em um único disco rígido. Os discos rígidos custam 1 ou 2 centavos por gigabyte porque são apenas camadas de material em um prato, não estruturas semicondutoras complexas. Porém, há custos significativos nas cabeças de leitura e gravação que devem ser projetadas para voar a poucos nanômetros da superfície giratória. A principal desvantagem dos discos rígidos é que eles têm longos tempos de acesso e baixa largura de banda, porque a cabeça de leitura e gravação precisa se mover fisicamente ou buscar a localização correta no prato enquanto ele gira a 7.200 RPM. Embora isso possa parecer incrivelmente rápido, equivale a uma rotação a cada 8,3 milissegundos, resultando em um tempo de acesso nessa faixa. Com o armazenamento explicado, vamos abordar a memória principal e os módulos de DRAM. Cada um contém 8 chips,
que se conectam diretamente ao processador através dos canais de memória da placa-mãe e todos são gerenciados pelo controlador de memória do processador. Ao abrir um desses chips de DRAM, encontramos um conjunto de camadas de interconexão e um circuito integrado contendo 32 bancos, sendo que cada um consiste em uma matriz de aproximadamente 65.000 por 8.000 células de memória. Quando ampliamos, podemos ver células de memória individuais construídas a partir de um transistor e um capacitor, daí o nome 1T1C. Um bit é armazenado como carga em cada capacitor, e o transistor é usado para acessar esses dados. Para ler ou gravar dados, a processadora envia um endereço para um banco e linha específicos, assim ligando todos os transistores dessa linha e conectando diretamente cada capacitor a um amplificador de detecção. Amplificadores de detecção medem a voltagem em cada capacitor. Depois, um conjunto de 8 é conectado, ou aos drivers de leitura ou escrita, que transmitem dados de e para a processador, levando em média cerca de 45 nanosegundos. Além disso, a DRAM possui uma largura de banda muito maior, normalmente em torno de 48 GB por segundo, o que permite ao sistema operacional alternar rapidamente entre processos. A desvantagem é que, devido ao tamanho físico do capacitor, a matriz 1T1C geralmente fica restrita a um plano 2D, resultando em uma densidade de bits menor e um custo por bit mais alto. Além disso, cada capacitor perde sua carga rapidamente. Portanto, cada célula de memória precisa ser frequentemente recarregada. E sem energia, a DRAM perderia todos os seus dados em 1/10 de segundo. Por fim, vamos passar para a estrutura da memória cache e dos registradores dentro da processador. Ambos são feitos de transistores, resultando em tempos de acesso incrivelmente rápidos e alta largura de banda. A memória cache usa 6 transistores por bit montados em uma célula SRAM. Embora 6 transistores possam parecer poucos, quando multiplicamos isso por 36 MB no cache L3, obtemos 1,8 bilhão de transistores. Adicionando os outros 2 níveis de cache, junto com o espaço para cada endereço, resulta em aproximadamente 1/3 dos 26 bilhões de transistores da processador sendo dedicados ao cache. Levando em conta o custo da processador e extrapolando o cache para 1 GB de armazenamento, obtemos preços absurdamente altos em termos de quantidade de transistores, e é por isso que a capacidade do cache é tão pequena. Quanto aos registradores, eles armazenam bits em flip-flops tipo D, usando cerca de 16 transistores por bit. Cada registrador normalmente possui 64 bits de largura e cada núcleo de processamento contém 32 registradores ou entradas em um arquivo de registradores. Existem 2 motivos pelos quais os arquivos de registradores são relativamente pequenos. Primeiro, os registradores são projetados para serem acessados em um único ciclo de clock ou em 1/3 de nanosegundo. E aumentar o número de entradas exigiria um circuito decodificador maior e mais portas para acessar todos os registradores. Esse circuito extra exigiria clock mais lento, reduzindo o desempenho do computador. Em segundo lugar, 32 registradores são endereçados usando 5 bits dentro das próprias instruções e, portanto, aumentar o número de registradores exigiria instruções mais longas. Essencialmente, os registradores ficam diretamente ao lado das unidades de execução e da unidade lógica aritmética, onde ocorrem os cálculos centrais e as operações lógicas. Espalhados pela tabela estão os diferentes níveis e tamanhos de cache. Essa visualização é útil porque as unidades de execução só podem trabalhar com dados que já estão nos registradores. Se os dados não estiverem disponíveis, devem ser buscados na hierarquia de cache, memória principal ou armazenamento e movidos gradualmente para os registradores. Tendo abordado o design físico dos registradores, caches, DRAM, discos rígidos e unidades de estado sólido, é importante notar que os tamanhos e tempos de acesso que usamos são aproximados, porque os fabricantes raramente divulgam todas as suas especificações internas. Por exemplo,
Nosso modelo de SSD, com aproximadamente 40 por 60 mil por 200 células CTF por plano e 2 planos por chip, é destinado a ser uma estimativa realista e não um projeto exato. Na prática, existem centenas de designs e arquiteturas diferentes para cada tipo de armazenamento, e a tecnologia está em constante evolução. Em 10 anos, esses dispositivos devem ser bem maiores, com acesso muito mais rápido e maior largura de banda. Além disso, também existem outras tecnologias de memória, como RAM magnética e memória de mudança de fase, além de muitas variantes emergentes para cada nível da hierarquia. Mas cobrir esses assuntos levaria um vídeo inteiro de 1 hora separado. Então, por enquanto, vamos seguir em frente. O último tópico que vamos explorar são os sistemas de memória e armazenamento de ponta usados em servidores de IA e centros de dados. A IA funciona em aceleradores e processadores de IA incrivelmente avançados, que executam petaflops de cálculos e exigem 2 ordens de magnitude mais memória e armazenamento do que um computador desktop típico. Especificamente, dentro de um único servidor de IA, pode haver terabytes de memória e centenas de terabytes de armazenamento. No entanto, isso levanta a questão: se o texto de um parágrafo, quando convertido para binário usando ACI, ocupa apenas algumas centenas de bytes, por que a IA precisa de quantidades tão grandes de memória e armazenamento? Bem, essencialmente, a IA precisa construir uma compreensão do texto de entrada, e faz isso usando aproximadamente entre 2 e 8 mil dimensões ou valores por palavra, cada um com o tamanho de 1 byte. Tecnicamente, uma IA usa tokens, que às vezes podem ser parte de uma palavra, mas para simplificar, vamos considerar como se fosse uma palavra. Uma palavra equivale a 1 token, e cada token usa 8 mil dimensões. Estamos planejando muitos outros vídeos que vão se aprofundar mais em IA, mas por enquanto vamos fornecer uma visão geral. Então, o que são essas 8 mil dimensões ou valores? Bem, uma forma simplificada de pensar sobre isso é que a palavra cachorro, por exemplo, é aprendida e compreendida pela IA, atribuindo diferentes valores para um subconjunto das 8 mil dimensões relacionados a certos atributos, para incorporar ou estabelecer uma compreensão dessa palavra. Por exemplo, algumas dimensões são usadas para representar atributos da palavra, como temperatura e o quão quente ou fria a palavra é, ou tamanho e o quão grande ou pequena a palavra ou token é. Como resultado, cada token possui 8 mil dimensões ou valores, cada um com 1 byte de tamanho, resultando em 8 kilobytes de dados. No entanto, a IA precisa trabalhar com parágrafos de texto, o que gera muito mais dados. Especificamente, o número máximo de tokens que uma IA pode processar é chamado de janela de contexto, e para modelos de ponta, fica em torno de 100 mil a alguns milhões de tokens. A janela de contexto inclui não apenas o texto de entrada, mas também conversas anteriores, a resposta ou texto de saída, outros textos de referência e muito mais. Portanto, uma janela de contexto de 1 milhão de tokens, cada um com 8 mil dimensões, resulta em 8 gigabytes de dados. Para gerar uma resposta, a IA precisa passar a janela de contexto de 1 milhão de tokens por centenas de blocos Transformer. Esses blocos incluem subcamadas de atenção, blocos feed-forward ou perceptrons multicamadas, variações de blocos de mistura de especialistas e muitos outros componentes. Cada bloco é composto por dezenas de milhões de parâmetros aprendidos e, portanto, os modelos de IA de ponta são construídos a partir de centenas de bilhões de parâmetros. Enquanto a janela de contexto passa por cada um desses blocos e bilhões de parâmetros do modelo de IA, todos esses números precisam ser armazenados na memória e continuamente enviados para os processadores de IA e recebidos deles, resultando em uma quantidade enorme de movimentação de dados e na necessidade de a IA ter quantidades gigantescas de memória. Este vídeo é apenas um vislumbre de toda a ciência, engenharia e detalhes técnicos envolvidos nas hierarquias de memória modernas.
e há uma enorme quantidade de pesquisa, desenvolvimento e muitas carreiras focadas inteiramente no empolgante mundo dos dados. Agradecemos a todos os nossos patrocinadores do Patreon e membros do YouTube por apoiarem nossos vídeos. Se você quiser apoiar nosso trabalho financeiramente, pode encontrar os links na descrição abaixo. Aqui é a Branch Education e nós criamos animações 3D que exploram profundamente a tecnologia que impulsiona o nosso mundo moderno. Assista a outro vídeo da Branch clicando em um desses cards ou clique aqui para se inscrever. Obrigado por assistir até o final.